Sessão 94, 15/4, 13/15. Mentaliza uma sala branca. Tá? Olha, o que aconteceu agora? Sabe quando você vê uma imagem em 3D que ela fica explodida assim? Sei. Aconteceu isso com o símbolo do chão para cima. Uhum. Agora, nesse momento, é como se parasse aquele movimento que eu falei para você que estava rápido. Olha, tô tudo arrepiada. Quando eu me aproximei, aconteceu isso, sabe? É como se ele subiu, assim. É igual aqueles desenhos que a gente vê, desenho industrial, que fica a imagem toda. Assim, aconteceu exatamente isso. Só que mudou o cenário. Eu não tô na sala, eu tô num lugar que parece uma galáxia, um universo, algo assim. Tem estrelas, tem planetas, tem corpos celestes, tem uma série de Uhum. coisas acontecendo. Tá suspenso, mas o símbolo continua assim. Uhum. E eu não sei exatamente onde é isso, Uhum. mas me lembra uma galáxia. Me lembra. Não acho que seja nossa, tá? Não me traz essa. Pelo menos não, Certo. não sinto, não sei. Mas parece ser algo. Eles, alguma comunicação me diz agora que é um lugar desconhecido ainda a nós terrestres. Uhum. Eles me mostram que é um lugar que eu consideraria. Ele me mostra interessante porque ele me mostra a minha mente, como se mostrasse assim, o que a capacidade mental sua poderia entender ou compreender com referência à distância é algo muito, muito, muito longe e quase que ele me mostra assim um tempo, um relógio. Para mim chega tudo assim, viu, Thiago, em metáfora. Sim. Vou traduzir, Aham. a gente vai tentando. Mas Tá. as consciências me mostraram como se fosse um relógio, uma linha corrente, onde me mostra o seguinte: gerações e gerações lá na frente vão compreender o tempo, a distância que a gente está querendo te passar, sabe? Eles me É mostram muito isso, entende? longe. É muito longe, né? Isso. Numa tecnologia muito, muito, muito longínqua da que a gente está agora, é que vai compreender do que se trata essa galáxia, eu não sei ao certo, não consigo te precisar. O que eles me mostram é que a física atua de forma completamente diferente dentro desse universo, dentro dessa Uhum. galáxia, desse local. E é algo que esse futuro, essa geração futura vai trazer, vai desencadear um monte de outras compreensões muito além do que a gente pode agora. E eles me dizem que é um processo assim muito evolutivo, que eles também, dentro desse organismo, sabe, como se fosse um organismo mesmo, eles também sabem que existem outras ainda muito mais distantes ou tecnológicas que também cabem a eles ainda descobrir. Então ele mostra para mim como se fosse um espelhamento com o nosso, sabe? Mesmo nós Sei. temos uma distância muito grande de estilo de existência, de compreendimento, eles me mostram que é um sistema evolutivo exponencial do qual eles também ainda estão evoluindo, sabe? Então, passa para mim uma sensação de que está tudo ok, sabe? Dentro do nosso processo, quando a gente se vê É. como né, um sistema que ainda é muito. Não, sei, não é atrasado a palavra, eles não me mostram atrasado, mas dentro do que é a nossa própria existência, entendeu? Como galáxia, como Sim. sistema, mas eles mostram que é muito espelhado, eles mostram que todos os sistemas, que ele me põe como sistema, que acho que é a forma que eu consigo entender, sabe? Eu Uhum. percebo que eles fazem algum tipo de esforço para caber dentro da minha mente, entende? As informações. Tá. Então, Sim. usam de alegorias e metáforas para eu tentar entender. Mas eles me mostram Uhum. assim que em tudo que há e o que a gente nem imagina e o que nem temos a capacidade de imaginar é muito espelhado e muito parecido com o restante. Essa ideia que a gente tem de que a nossa tecnologia é arcaica e tudo mais, e a gente tem essa diferença muito grande entre nós e eles, é uma ideia completamente humana. Eles me mostram, É. sabe? Como se fosse algo muito humano. Ele me pede assim
uma consciência, acho que tem uma conotação mais masculina. Me falou, se comunica à frente comigo, ele me diz o seguinte: não tente projetar a sua ideia humana ao que é. Ou seja, vocês humanizam tudo da forma como vocês conhecem, mas tente abrir essa ótica para entender que não dá para humanizar. E aí ele me volta a falar sobre a física. Ele me diz: a física, ela é totalmente moldável, né? Ela se molda às estruturas e ao que há dentro daquele processo, daquele sistema, entende? Então, ele me mostra que nós temos um processo evolutivo para alcançar, e vai ser à medida que a gente for redescobrindo essas novas funções da física. É como se a gente conhecesse algo, sabe? E com várias portas diferentes, mas a gente está acessando 2, 3 portas, enquanto tem milhares de portas para ser acessado. Ele me mostra alguma coisa com relação ao futuro do que a gente é, entende? Ele me mostrou agora, assim, uma ansiedade ou uma vontade muito grande de um número bem grande de consciências aqui na Terra que desejam esse novo, que estão em busca desse novo, sabe? E ele me disse que tá tudo bem, o caminho é correto, é a partir dessa curiosidade, desse querer avançar, que as coisas vão vindo. Mas ele me mostra para eu como humano e nós como espécie, a gente começar a avaliar os outros lados do prisma e deixar de humanizar as coisas dentro acho que da linearidade ou da forma humana como a gente olha, sabe? É a mensagem que esse ser que veio à frente e passou para mim. Ele veio e disse para mim: não humanize, não tente humanizar. Procure, abra a sua consciência para enxergar as coisas de um outro parâmetro. E ele me fala: você sempre questiona. É verdade, eu sempre questiono, tudo, eu sou muito... E ele fala: você sempre tenta achar o outro lado da história. E ele me diz que cabe a mim realmente isso, porque é como se eu pudesse compreender as questões que estão tentando me passar, sabe? Ele me diz: você é um canal de compreensão para que a gente quer, assim, esse espelhamento que a gente está tentando te mostrar. E aí ele me diz que virão outros sistemas, outras consciências, outros tipos de universo também parear a equalização comigo aqui, para mostrar para mim de outras formas a mesma coisa. Então ele me mostra, assim, como se fosse um texto, sabe? Um livro sendo escrito por vários e vários e vários autores, mas que a essência, o supra-sumo do livro é a mesma. Você entende? É bonito de ver. Existe a gente é muito ligado, Thiago, em elo, com tudo. A gente não tem ideia de como a gente é parte de um grande sistema, de um grande organismo, e é tudo muito parecido, muito particular dentro do seu próprio sistema evolutivo, de como as coisas acontecem, mas muito espelhado em muitas coisas. A regência, ele me mostra como se fosse os ciclos, regência, alguma coisa assim. Ele me mostra que é sempre muito parecido, sabe? É como se fosse nós estivéssemos em paralelo, vivendo a nossa realidade, mas muito parecida com a deles, entende? Mesmo tendo essa diferença tecnológica. Muito bem, perfeito. Ele me disse que você tem algo a perguntar. Na verdade, eu achei muito interessante isso, porque ontem mesmo eu estava separando algumas perguntas relacionadas àquilo que nós entendemos como mecânica quântica e aquilo que nós entendemos sobre teoria da relatividade. Dentro do universo que ele se encontra hoje, essa consciência, ele poderia nos dar algum exemplo de mecânica física que ocorre de forma diferente lá, em comparação ao que ocorre em outras partes, por exemplo? Ele me mostra uma estrutura biológica. Eu não sei dizer para você se é uma célula, se é um corpo, é uma estrutura biológica. O que ele me mostra é o seguinte: a química é muito parecida e igual, os elementos químicos são muito parecidos e igual em todo o que há. Nós temos a mesma base de estrutura ou de elemento químico em todos os lugares, porém, a forma como esses elementos se misturam e a física atua sobre eles é diferente. Aí ele me mostra, por exemplo, o meu celular agora. E ele me diz: você acredita que o celular é sólido, Gisele, mas o celular não é sólido. Ele está em movimento. Ele é sólido porque o grau da sua consciência permite que ele seja sólido. É como se ele me mostrasse o seguinte: a diferença entre lá e aqui é que eles não enxergam as coisas com a mesma solidez ou com a mesma
como que eu vou dizer, pela mesma ótica que nós enxergamos. Os elementos respondem a eles. Você entende isso? A química age de acordo com a consciência deles, e não com a união do, vamos dizer assim, propriamente dita, de misturar, sei lá, o ferro com qualquer outra coisa. Você entende isso? Ele me diz, ela é Entendi. moldável. Ele me diz, a questão da união química aqui é porque a física é muito elegante, a física em torno da química é muito elegante. Nós moldamos todas as estruturas e todos os materiais com a consciência, com nível consciente. Nós reconhecemos. Ele me mostra reconhecendo, por exemplo, ele me mostra uma gota d'água. Vou te dar um exemplo agora. E ele reconhece cada elemento. É como se esse elemento respondesse à consciência dele, porque ele compreende a profundidade. Então, quando eles moldam coisas lá, tem essa diferença entre nós. Você entende? Então, ele volta a falar para mim uma física que está acima da física. É como se fosse uma teoria de tudo, sabe? É como se eles estivessem numa condição mental de serem a própria física. Eles exatamente. comandam. Ele sorri, é como se ele estivesse sorrindo. Quando você falou isso, ele me deu aquele suspiro de é isso. Ele me diz, nós somos a física, nós somos. Ele me mostra uma nuvem, sabe? Eu vou te mostrar. Uma rede, uma teia, uma rede, um negócio, onde ele diz assim, a consciência de tudo é plural e tá ali. E você acessa, você busca a informação. Então, ele me diz assim, eu posso ser. Aí ele me mostra, deu um exemplo aqui na nossa cultura, né? Onde ele pega os deuses, ele enfileirou vários deuses, Set, Tote, Anubis e tal. E ele me diz o seguinte, são holografias. A consciência do Deus é uma nuvem. E eles assumem as formas de acordo com a necessidade, de acordo com o que eles querem conotar ou demonstrar naquele momento. E aí ele volta, é muito rápido, tá, Thiago? Você desculpa, mas é acelerado o negócio comigo. Aí ele volta rápido para essa informação, ele pega esse exemplo e volta muito rápido para mim, mostrando a física. Daquela forma explodida que eu te falei, sabe? Ele me diz, é isso que vocês precisam entender. Que, na verdade, é como se fosse uma nuvem. O conhecimento da física, né, de toda a física, de todo o conhecimento, está dentro de uma nuvem, uma cadeia, algo que você acessa, entende? E você vira a própria, você traz a informação, né? Ele me diz, vocês estão sempre colocando intermediários. Ele me mostra intermediários, sabe? Como se fosse blocos, muros, entende? Não pode compartilhar, sabe? Ele mostra assim um compartimento, uma caixa. Então eu acho que ele quer me dizer assim, vocês dão título, compartimentam tudo. E não dá para ser assim injetado, sabe? Ele me diz, você tem que ir além. Você tem que entender que o corpo físico, o estado da matéria física só existe dentro da sua dimensão exatamente porque o nível de consciência cabe dentro disso. Ele me mostra, sabe? Como se nós tivéssemos sido moldados em fragmento para viver dentro dessa condição, né, de uma matéria, mas que o que ele está tentando me mostrar, o que ele quer me mostrar, a possibilidade, o potencial nosso, na verdade, é muito maior que isso, sabe? É como se a gente se transcender, sabe? E mudar essa estrutura de visão. E ele me diz assim, é engraçado que ele me mostrou uma cena do Matrix, sabe aquela cena do Matrix, onde as telas mostram lá o sistema? Isso. Ele me mostra isso e ele me diz, nossa, eu tô um pouco emocionada, desculpa. Mas ele me mostra assim, vocês têm, olha, inteira. Ele me mostra, vocês têm esse potencial de entender sobre essa perspectiva, de mudar as coisas, moldar toda a estrutura, quando vocês compreenderem o que está atrás de cada elemento, de cada matéria, de cada simples átomo. Ele me diz, tudo é vivo, tudo responde e tudo espera a consciência de vocês reconhecer. Então ele me mostra assim, como se o átomo, o que ele me mostrou agora, esperasse o nosso reconhecimento, sabe? O nosso nível de consciência, de reconhecimento com aquilo. E a partir do momento que a gente reconhece, a gente vai passar a ter um certo, eu não vou dizer domínio, talvez não seja a palavra correta, mas é como se a gente dasse aquilo com a consciência. Existe esse tipo de reconhecimento do qual, para eles, isso é comum. E ele me mostra que eles não têm naves, eles não têm estruturas, não há necessidade.
entendeu? Certo. Ele mostra assim, um respeito muito profundo pelas tecnologias desenvolvidas e criadas a partir disso, que moldam matéria para suportar, e ele me mostra assim, uma grandeza, como se fosse uma riqueza, algo muito honrado, muito bonito em tecnologias, sabe, desenvolvidas, e existe um respeito muito grande, mas ele me diz o seguinte, que esses seres que possuem essas altas tecnologias que a gente nem imagina, também já estão percebendo que existe algo a mais, sabe? Algo a mais a pensar. Não necessariamente seja necessário esse tipo de matéria reunida para transporte, sabe? Ele me diz, não existe um respeito, sabe, Tiago? Ele tem um respeito, uma honra por aquele processo, sabe? Da mesma forma como respeita o nosso processo, e ele me mostra outros lugares que nem tem vida inteligente ainda, agora. São células e, não sei, vírus, seres, não sei, coisas pequenininhas, e ele me mostra que existe o mesmo respeito, sabe? Existe a mesma empatia com aquilo, porque ele compreende profundamente que cada estrutura, cada um desses elos, que ele mostra todo mundo em elos para mim, cada um respeita e está no seu processo correto, sabe? Onde está tudo certo. Mas ele me diz o seguinte, que a consciência humana atingiu um nível que talvez alguns seres nem esperavam, a regência, ele mostra 7 ou 8, eu não sei se são universos ou estruturas que foram responsáveis em maior parte da montagem vamos dizer assim, da engenharia humana, né, do processo humano. E ele me diz que esses não esperavam, tinham potencial, mas nem era esperado que as consciências, algumas, ele me mostra um número, não sei, algo na casa. Eu sei que tem 4, é um número grande. Eu estou tentando entender. Mas ele mostra que existe um número de seres humanos aqui, que estão humanos na Terra, que já compreendem esse nível e trouxeram, como se trouxesse uma onda ou uma regência diferente para cá, transformando em capacidade da gente acessar essas coisas, sabe? Entendi. Ele me diz assim, no seu sistema, ele diz para mim, no seu sistema houveram muitas pausas e muitos aceleramentos, assim, artificiais, eu acho, que é isso que ele quer me mostrar. E foram necessários. Às vezes a gente precisou, ele fala, gente, mas ele mostra, sei lá, eu nem sei te precisar a quantidade de seres ou de consciências que tomaram o desacelerar, para que outras coisas acontecessem. E em alguns momentos o acelerar. Aí ele me lembra, ele acabou de me lembrar uma situação que ele me diz assim, você se lembra às vezes que você sentia que os dias estavam mais rápidos? A gente teve isso alguns anos atrás, ele me mostra 2018, eu acho, 2017, e ele mostra assim, a gente sentia, vocês humanos sentiam que o dia de vocês estava curto, e de fato estava. Ele falou, é disso que eu estou querendo te falar. Os processos aceleram e desaceleram, e é feito de uma forma muito inteligente, de uma forma muito dentro de uma regência correta. Ele me diz para você perguntar, Thiago, o que você quiser perguntar. Tá, é curioso porque assim, as perguntas que eu vou formulando na cabeça, meio que ele vai respondendo, então... Ele sorri, ele me mostra assim, de como você entrou no meu processo, ele mostra a sua consciência como se estivesse junto comigo dentro do acesso. É isso que você está sentindo? Toda vez que a gente faz uma sessão, eu tenho uma consciência presente no processo. Eu estou acelerada. Desculpa, não, mas normal, porque eu tenho que fazer rápido. Não, você vai trazendo, entendeu? Não se preocupe. Quando ele falou de átomos, eu percebi que é como se nós aqui tivéssemos nossas doenças, vamos chamar de doenças, nós temos nossas doenças, nossas manifestações, e isso acontece porque nós não estamos tomando conta, tomando nota, identificando o nosso próprio processo interno. Então, a reação atômica é subconsciente, é no que está no nosso coeficiente subconsciente, e não naquilo que nós
estamos de fato intencionando, porque nós não estamos realmente intencionando isso, nós estamos deixando a coisa fluir. E o átomo corresponde ao que nós estamos deixando fluir. E não aquilo que nós realmente estamos tomando as rédeas, vamos dizer assim. Então, todos nossos. É como se nós tivéssemos, os nossos átomos estivessem esperando nós tomarmos as nossas rédeas para reagir a nós da maneira que nós queremos. Só que isso não ocorre. É por aí, né? Sabe o que ele me mostrou? Um pulso. Ele me mostrou que algo vai acontecer em termos de energia que vai gerar um pulso. Algo como, para mim pareceu como se fosse uma explosão, sabe, uma explosão de luz? Para mim é essa metáfora, tá? Mas ele me disse que vai acontecer um processo, algo que está para acontecer, que vai gerar um pulso. Esse pulso, ele vai... ou esse pulso, essa força, não sei, me parecia ser um pulso mesmo. Ele vai mudar a estrutura de consciência das pessoas como se fosse um acelerar, um adiantar, é aquilo que ele me mostrou sendo feito no nosso planeta, né? Sendo feito diretamente nas consciências. Vai ser de uma forma que ela é permitida, sabe, por um número de consciências, por isso que é uma massa crítica, sabe, é um número crítico de consciências que está permitindo esse pulso, esse acontecimento, algo que vai acontecer. Vai ficar muito claro para todo mundo, ele disse para mim que não é uma separação, tá? Mas vai ficar muito claro aos olhos de quem compreende, quem compreendeu e está atuando dentro desse pulso. Para alguns é como se ele mostrasse assim, que esse pulso, ele vai mexer em um número certo de consciências, entende? Outras vão continuar, elas podem... O que ele me colocou agora. São camadas, é como... ele me mostrou algo que eu escrevi hoje, ó, que interessante. Eu escrevi algo sobre compreender, não sei se foi em qual grupo que foi, mas eu escrevi algo sobre compreender e entender. Entender é uma coisa, você entende, você tem uma expansão mental quando você lê e você entende aquilo que você, né? Você entende do conhecimento que você está buscando. Existe um outro lado que é o compreender, que está muito além de entender. Por quê? Porque você vai na profundidade daquilo, tá? E ele me mostrou isso, ele foi como se ele colocasse na tela, assim, aqui na minha frente, sabe o que eu escrevi? Ele disse, é isso. O que vai acontecer com as consciências é isso. Algumas vão entender o processo, vai ter muito questionamento, diz que vai ter muita informação sendo lançada na mídia sobre coisas que vão acontecer referente a esse pulso, porém, as consciências, um número que ele me mostra, um número, mas ele não me revela, esse número de consciências aqui da Terra, elas irão compreender esse pulso. Entende? Entendi. E transformar isso em algo extraordinário. Ele me mostra a ciência tendo um avanço, vai ser descoberto algo que ele me diz o seguinte, interessante. Ele me mostra o seguinte, vocês só melhoraram até agora o que vocês já têm. Não tem nada realmente novo dentro da tecnologia, dentro da ciência de vocês. E algumas consciências estão incomodadas com isso. Ele me diz, né, como se mostrando para mim que eu me incomodo, porque às vezes aparecem coisas da tecnologia atual que eu fico assim, tipo, só isso? E parece egóico, eu me sinto péssima, porque eu me sinto assim, nossa, como eu sou egóica. Mas ele me diz, não, é porque, na verdade, você faz parte desse grupo que espera algo, que está esperando essa renovação, entende? Essa mudança, esse salto dentro da própria ciência, dentro da própria estrutura. E ele me mostra o seguinte, um corpo biológico nosso, um humano, ele me diz assim, é interessante como para você o corpo biológico está atuando em baixa consciência ainda, ou numa porcentagem. Ele mostra para eu os mesmos textos que eu escrevo, sabe? As telas vão vindo, assim, eu falando sobre a questão. Ele me diz, isso que você está esperando tem muito a ver com esse pulso. Porque ele vai mudar a consciência e vai mudar toda a estrutura biológica também. Vocês vão entender que a biologia responde a essa inteligência que existe dentro de uma regência de corpo, ou de... como se fosse algo etérico, Thiago, algo que não é só o corpo humano, entende? Algo que comanda o corpo humano, mas não está ligado ao cérebro. Ele diz para mim que aí é possível fazer uma reorganização estrutural ou celular, entende? Para o corpo começar a trabalhar em níveis diferentes.
e absorver ideias. Ele me diz assim, até a mente de vocês, até o próprio cérebro de vocês, e ele me mostra algo interessante, ele me mostra um centro de pesquisas, um lugar de pesquisas, alguma coisa assim norte-americana, onde tem um laboratório com um equipamento testando esses seres humanos que mudaram a própria estrutura cerebral, sabe? Vai ter provas científicas, ele me mostra, dessa mudança de estrutura. O organismo, vocês vão ter, ele me mostra que o corpo físico vai obter algum tipo de diferente modificação que vai mudar órgãos, vai fortalecer, vai ter é como se fosse um processo de mutação mais natural. Sim. E o próprio sangue, ele me mostra o sangue humano vai ter uma grande mudança. Estranho isso. Tem um líquido transparente que ele me mostra que como se fosse assim, próximo ali do sangue. Eu não entendo de biologia, tá? Eu tô tentando traduzir do jeito que tá vindo. Tá. Mas ele me diz que isso é algo importante que talvez leve aí o que é necessário para os órgãos e tal. E ele me mostra uma diferença que vai ser provada dentro desse laboratório. Ele me diz, essa universidade ela já tem esse conhecimento e ela está esperando isso acontecer. Eles já estão sendo preparados para isso e vai trazer as provas científicas de que o humano vai ter uma mudança, ele vai ter uma mutação, o próprio cérebro vai mudar, vai abrir caminhos de compreensão, de coeficiente mental absurdo. E a descoberta, né, de que o cérebro atua num campo quântico vai ser finalmente comprovada. É isso que ele me mostra. Nós temos potencial. Entendi. Ele disse para mim que você já sabia disso. Sim, sim. Quando uma massa crítica, um número muito grande de consciências acessou ou trouxe essa... É como se fosse uma equalizar, sabe, Thiago? Quando você tem uma equalização, você tem uma certa... Isso. Então, nós atraímos isso, sabe? Nós estamos atraindo esse tipo de coisa. Ele me mostra muitos questionamentos. Nossa, ele me mostra a mídia arrebentando de explorar isso, sabe? Essa informação. Vai ser muito explorada, ela vai ter inúmeras pessoas, inúmeros questionamentos, vai ser assim o assunto do momento, num tempo muito próximo, sabe? Logo após passar isso que está acontecendo. Ele me diz assim que esse processo da quarentena também está fazendo, como que eu vou dizer para você, está fazendo bem para algumas mentes que estão produzindo ou acessando esse tipo de informação, entende? Que vai gerar o pulso. Então, vão se levantar muitas pessoas aí que vão estudar isso de formas diferentes, mas ele me mostra claramente a mídia e algo que a gente tem aí, um sistema de gerenciamento dessa terra aqui, questionando e pautando e tratando isso como algo científico, sabe? Tentando achar explicação dentro da própria ciência. Aí ele mostra assim, a sua ciência, ela é incrível, mas ela é arcaica, sabe? Sim, ela precisa ser mudada. Vocês não vão muito além se vocês não mudarem essa condição. Então ele me mostra assim, que vai se levantar coisas que vai ficar claro e que vai colocar vamos dizer assim, em desuso muita coisa da ciência atual, sabe? Ele diz para mim, não é que não vai haver confronto da ciência antiga, porque diz assim, a sua mente como humano, né, ela é condicionada a padrões. Vocês possuem padrões, vocês não gostam de abrir a porta, né, e adentrar o desconhecido, porque é uma resposta mental, ele me diz, é um paradigma mental. Vocês são repetidos, como ele me mostra tipo as repetições das nossas idas e vindas aqui, né, nesse processo, onde vocês culturalmente já vamos dizer assim, compartimentaram a sua mente a gostar do mesmo, do que é seguro, do que é conhecido, entende? E quando alguém abrir a porta, ela vai causar alarde. Mas, pouco a pouco, ele me mostra que esses seres que vão trazer um novo, tá? Que está muito aí já na porta, eles vão mudar a estrutura e vão colocar em desuso o restante. Ele me mostra uma mudança muito grande, por exemplo, no nosso sistema de saúde, sabe? Farmacêutico. Sim. Vai arrebentar, vai dar uma confusão, isso enorme. Porque nós vamos ter aí, ele me mostrou, por exemplo, alguns que morreram em prol quando tentaram trazer, sabe, as informações e tentaram trazer a mudança
a situação. Mas ele falou que o número será tão grande, e ele falou, olha que sincrônico que é, ele disse para mim, né? Você acha natural, você acha que é normal vocês hoje terem uma velocidade da informação tão grande numa hora em que tudo está despontando? Tudo é pensado, entende? Hoje, quando você lança isso, né, para as redes sociais, para o meio da internet, né, da velocidade de informação, ela se dissipa muito mais rápido. Você não consegue conter mais, como era antigamente, que você tinha os detentores da informação, né? Que eles modificavam e faziam a informação ficar escondida ou abafada ou moldada a seu próprio bem, ele me diz, né? E ele me mostra o sistema farmacêutico, tá? As drogas, o sistema de cura sendo esse precursor, assim, de causar problema, entendeu? Porque eles Né? querem manter mesmo, ele me diz. Só que vocês não vão precisar da química como ela é feita hoje. A química vai sofrer uma alteração química dos remédios, entende? Ele me mostra, por exemplo, que as medicações, elas retardam, na verdade, o processo de desenvolvimento das células, o processo do corpo, sabe? É como se aquilo parasse ou bloqueasse ou colocasse o corpo em passos lentos, sabe? Para reagir, Aí ele me mostra, não adianta, se vocês não tomarem o leme da própria estrutura, não entenderem a resposta biológica, ouvir o que as células precisam, ele me mostra, assim, por exemplo, um monte de informações sendo lançadas de como você tem que comer, como você tem que agir, o que você tem que fazer, como você tem que meditar. Ele diz para mim, isso tudo é balela. Cada ser é único, não há uma regra que sirva para todos. Ele me diz isso é balela. Aí ele me mostra até, por exemplo, a coisa dos veganos, da carne, sabe? É interessante porque eu não como carne, né? E ele me mostra, tá tudo ok. Cada corpo é único. Cada estrutura interna, ela é muito particular. E não serve você colocar dentro de um padrão e construir uma retilínea, sabe? De como tem que ser. Ele me diz, não. Cada ser, cada corpo, cada humano único, ele vai saber que tipo de alimentação e o que ele tem que fazer. Seja essa considerada boa, ruim, não importa. Ele me diz, não importa. Ele me diz agora que tem crianças nascendo que já tem um organismo preparado para transmutar as coisas que são colocadas nas plantações, por exemplo, sabe? Tudo aquilo que é ruim, os transgênios, tudo. Ele falou, tá tudo ok. Ele fala, vocês estão se preocupando com coisas que não há preocupação. O próprio corpo, o próprio sistema é evolutivo. Por que você está preocupado com isso? Ele me diz. As crianças já estão nascendo, já preparadas, o organismo preparado para isso. Vocês estão se acostumando, tá tudo bem. Ele disse para mim, a Terra não tem problema algum com o lixo, com a devastação de vocês. Tá todo mundo transferindo a culpa, né? Exatamente. Ele me diz, não há problema algum, ela sempre vai se reciclar, ela já passou por coisas muito piores do que os humanos estão fazendo na Terra hoje. Ele me diz, tudo bem, você tem sistema acontecendo, ela sempre se regenera. Aí ele me mostra a quarentena, ele falou, olha para o que tá, olha a recuperação. Ela também aproveitou o ciclo de tudo para se recuperar e se regenerar. Então, olha, não se preocupa com isso. Ele me diz, tá tudo certo, as crianças vão nascer mais fortes, vocês vão adquirir como se fosse proteções ou alguma coisa assim contra as coisas que são colocadas na comida de vocês, ou que a forma como vocês industrializam as coisas. E ele me diz, não se preocupa, o corpo vai pedir aquilo que é necessário. E é particular, não tem como você colocar uma norma, uma regra do que é melhor ou pior. Aí ele me mostra assim, tem gente que come de 3 em 3 horas, tem gente que come de 6 em 6 e tem gente que come uma vez por dia. E é o que o corpo quer. Você entende? É interessante isso. Eles entendem tão profundamente o nosso processo, Thiago, sem julgamento e sem classificar de nós estarmos abaixo ou acima deles. Você entende isso? Ele olha para o nosso processo com muito respeito, muita honra, sabe? Ele me diz o seguinte, nós não tivemos o mesmo processo. Aqui foi completamente diferente, porque é adequado ao tipo de construção, né, única que a gente teve. E ele falou, todos os outros irmãos,
aqueles que estão por aí espalhados também tiveram seus próprios. Aí ele mostra estruturas internas, sangue de cor diferente, pele e tudo mais. Ele me disse que está tudo certo, cada um dentro do seu meio, né? A química, ela se reuniu de uma forma a se sustentar dentro daquele meio. Então ele me disse que está tudo certo, está tudo bem, que é para a gente só deixar o corpo falar, sabe? Ele responde, você vai saber. Ele me disse que a intuição está muito forte em quase que todos os humanos, do que eles têm que fazer, do que eles têm que se alimentar, a gente sente, parece que vem um recado, Isso está quando a gente vai acontecendo mesmo, né? tentar fazer algo. Ele me diz, vocês vão ter, faz parte da preparação do pulso, ele me mostra, né? Essa preparação. E ele fala para mim, insistindo muito, para a gente não generalizar as coisas, entender cada processo como único. Uhum. E não se deixar levar pelas informações, sabe? Ele me mostra a mídia tentando dizer pra gente o que a gente tem que fazer o tempo todo, sabe? Ele me diz, isso é tudo fundo de distração, sabe? É para te manter desacelerando ou, não sei, alguma coisa assim, entende? É incrível. Sim. Eles estão muito a par. Eles estão muito a par do que está acontecendo aqui, Thiago. É como se os olhos estivessem aqui o tempo todo vendo cada humano, cada estrutura, cada evolução, cada queda, Meu, é muito incrível como o nível de consciência deles é abrangente. Então, aí uma questão que me vem à mente é relacionada ao pulso. Vamos dizer assim, aquilo para ocorrer, precisa de uma quantidade mínima de pessoas, ou por nós termos cada um processo único, já algumas pessoas já têm isso ocorrendo. Já. Ele me diz assim, vocês vão perceber, vai ficar claro. É como se o ser... sabe o que ele me mostra? Sabe quando você olha uma multidão e aí alguns seres parece que clareia, ilumina? Sim. Sabe? Imagina assim, ele me mostrou uma multidão, assim, e aí você vê o despontar alguns. Ele me diz assim que vai ser muito fácil de nós percebemos isso, sabe? E vai ficar muito imantado, sabe? Ele me mostrou tipo um imã entre a gente vai se conectar naturalmente, sabe? Vai ser chamado, sabe? Ele mostra assim, vocês vão se juntar em termos de consciência. Me veio na cabeça aqui que isso aí é o que nós conhecemos como no nosso mundo esotérico tradicional como a nova raça humana. Sim, é o upgrade, ele me mostra isso. São humanos que são ele mostra assim, nossa, ele mostra de novo aquilo que ele fala para mim assim, você já escreveu isso é verdade. Sempre existiu o potencial do humano se tornar um novo humano, né? E essas capacidades, elas estão ligadas a essa abertura de consciência e esse iluminar das células sem consumir, que eu sempre falo, né? Que eu sempre comentei. E é isso que está acontecendo. Tem alguns humanos que já estão tomando nota, ele mostra porcentagem, sabem? Como se estivesse alcançando níveis percentuais aonde as células estão começando a transformar esses humanos em novos humanos. E é interessante porque é a partir da vanguarda, sabe? Ele mostra uma vanguarda, são seres que já vieram muitas vezes, que são vanguarda ou antigos. Sabe a sensação que dá é que é antigo? Acho que é a forma metafórica que ele me coloca para eu entender. Vai partir dessa vanguarda. Ele me diz, você sempre vai sentir. Ele fala, interessante, porque ele me mostra um grupo, né? Onde você está junto, o nosso grupo aqui está junto. As pessoas que estão envolvidas, principalmente aqui no projeto. Vocês naturalmente sentem. É como se despontasse quando vocês trocam as informações nos grupos, quando vocês trocam informação na vida cotidiana de vocês, quando vocês entram em uma rede social, naturalmente vocês sentem, é como um imã, vocês percebem que aquele outro humano está também nesse mesmo processo que você. Ele disse para mim, você só vai saber que é diferente. Ele falou, talvez você não ache o motivo, ou você não entenda por quê, sabe? Por que aquele ser te chama atenção? Ou por que aquilo que ele escreve? E ele me diz o seguinte, os sinais, vocês vão receber os sinais, vocês vão saber através dos sinais. Os sinais são particulares a cada um, sabe? É um jeito de escrever, é uma palavra, alguma coisa desenhada, alguma coisa na aparência física, são sinais.
cada um vai ter um jeito próprio, único de reconhecer. Existe um reconhecimento entre esse número de seres que vão mudar. É uma massa crítica que vai atingir e que vai trazer um pulso. É um pulso gigante, Thiago. É um negócio louco, assim. É uma coisa que vai transformar. Ele talvez não seja perceptível a galera que vai continuar dormindo, tá? Mas essa vanguarda, ela vai saber, ela vai sentir. Vai ser assim, vai ser entendido por alguns como algo, como um, como que eu vou dizer para você, como se fosse assim uma resposta natural, igual a gente tem os vulcões, os trovões, os tsunamis, você está entendendo? É uma resposta, vai ser uma resposta da própria natureza. Sim. Alguns vão estudar isso como isso, sendo um fenômeno natural, tá entendendo? Uhum. Ou Uma mutação vão saber exatamente normal. isso. Agora, esses que compreendem, eles vão aproveitar o pulso. Eles vão saber o que fazer com o pulso. E vai mudar toda a história da humanidade. Toda a história da atual. É um princípio, você entende? Ele me mostra uma vanguarda. Ele me diz, tudo começa com a vanguarda. E a vanguarda são vocês. Vocês vão mudar a história. Vocês vão trazer o novo. Vocês estão preparados, vocês foram preparados para isso. Ele me diz, eu não sei qual é a sua expressão, porque eu fiz uma expressão de, sabe, assim, tipo, nossa. Ele me diz, eu não sei por que vocês se sentem, vocês foram preparados para isso, vocês nasceram com essa diretriz. Ele me diz, pode perguntar para todo o seu grupo aí do projeto, todos vocês sentem o chamado interno. Ele me diz, todos vocês sem ego sabem que são diferentes, no sentido de que vão fazer algo. É bem isso mesmo que acontece. Todo mundo sentia que precisava fazer alguma coisa. E é como se quando você sente, porque você já está preparado para interagir em um outro nível, que você não tem feito. Exatamente. Ele me diz, ele me mostra assim, por exemplo, eu dormindo e sendo cutucada, sabe? Então, o que eu entendo? A regência que existe sobre nós, a gente leva os cutucões, sabe? De que você não consegue, ele diz para mim, você não vai conseguir fechar os olhos para isso. Uma vez a porta aberta, você não retorna, sabe? E toda vez ele me mostra o seguinte, que toda vez que a gente mergulha nisso, e que a gente aceita, honra ele diz para mim um tesouro, sabe? Esse tesouro que a gente recebeu é como se fosse uma fonte, sabe? Ela brota mais. Ele diz para mim, tem tanto para vocês descobrirem, tanto para vocês acessarem, tantas coisas boas que vocês, como humanos, podem experimentar, podem vivenciar, e só depende de vocês. Ele falou, nada externo vai realmente, de fato, fazer a mudança. A mudança parte da vanguarda, daqueles que estão prontos, preparados para mudar. Vocês vão ter desafios, ele me mostra isso, ele me mostra uma consideração de, sabe assim, como se fosse assim, tirando sarro, ele me mostra o que aconteceu com o Tesla, sabe aquela história? De que, né, é desmerecido, ele disse, mas com ele me diz assim, o que Tesla não tinha era exatamente a velocidade da informação que vocês têm hoje. Entende? Talvez faltava para ele alguma coisa, sim. Isso, ou talvez se ele tivesse essa velocidade de informação, da informação chegar aos iguais a ele, né? Eles talvez tivessem se unido. Ele me diz assim, que nós temos uma força muito grande quando a gente se une, entende? Por isso, ele me mostra você, Thiago. Ele diz para mim, é por isso que o Thiago tenta tanto unificar as pessoas, trazer, levar a informação para todos. Ele mostra você trazendo coisas para despontar, para que esses seres brilhem, sabe? Os que são esses. Isso. Que são a guarda, eles sentem, é como se você lançasse um código de acesso e a chave fosse aceita. Você entende? Isso que ele me mostra. Isso aí. É isso mesmo. Ele falou, joga a chave de acesso. Não importa, ele me mostra assim que você não está preocupado com o impacto que você vai causar. É negativo ou egóico pessoas possam ter sobre você. Ele me mostra que você, na verdade, você é portador dos códigos. Então, você lança os códigos nas palavras, toda vez que você escreve é muito codificado,
Ele diz para mim que a sua voz traz códigos que abrem, fazem aberturas nas células, atinge uma camada muito profunda, e toda vez que você faz isso, levantam-se os pontos, é como se brilhassem os seres, entende? Acordasse as células. Então ele pede para mim, para eu pedir para você continuar, para você fazer cada vez mais isso, e que é nobre da sua parte o que você faz, porque você toma uma porrada. Ele me mostra muito claro que às vezes as pessoas são agressivas, são muito agressivas, e que no astral você é bastante procurado por energias contrárias que não querem que você continue o processo. Sim, sim. Ele mostra o nosso grupo sendo muito atacado por muitas coisas. No entanto, ele diz o seguinte: vocês não podem parar por isso, vocês não podem se assustar com isso, porque o que vocês carregam é muito precioso para ficar só com vocês. Vocês são aqueles que buscam os outros que são iguais. Então, existem regências e proteções que estão cada vez mais ancoradas aqui para ajudar a gente a estabelecer essa ordem de procurar, sabe? E você, principalmente, Thiago, você tem uma força, você é portador do código. Ele me mostra isso muito claro. Você carrega uma codificação que vai trazer cada vez mais gente, entende? E você tem suporte das pessoas daqui e suporte da regência que está com você, tá? E isso ele pediu para eu deixar muito claro para você, para você não desistir disso e colocar as pessoas em apoio. Eu me coloco, sabe? Ele me pede, assim, muito particular. Meu coração chega, sabe, tá inundado, sabe? Quando seu coração se enche, ele me diz, dê o suporte, seja o apoio, seja o suporte. Ele leva as placas indicativas e vocês são um suporte, vocês são agraciados com a mediunidade de trazer as informações. É um sistema de ganha-ganha, onde todo mundo ganha, e vocês precisam ser apoio uns dos outros, sabe? Unir, unificar e não abandonar, entende? Ele me pediu isso muito profundamente, como se ele tivesse com a mão dentro da minha alma, assim, sabe? Dentro do meu coração. Eu tô um pouco emocionada. É bonito, sim. É bem legal isso, Thiago. É algo muito bonito. Acredite. Incrível. Porque ele mostra o seguinte: tudo aquilo que você reconhece antes de, né, quando você vai ser atacado, se você reconhece quem está te atacando, é muito mais fácil você se defender, entende? Então ele me diz assim: reconheça que existe o ataque, tá acontecendo, exato, né? E vai pegar onde dói em cada um. E às vezes o que dói em você não dói no outro, não é igual. Você entende? As pessoas são universos únicos, possuem coisas únicas, ele diz. E vai ser o ataque, vai ser exatamente onde dói, ele diz para mim. Seja qual for, e a questão ele diz, então não julgue, não classifique, não desmereça a dor do outro. Às vezes são coisas simples, mas que para a pessoa tem um peso gigante. E quando a gente se coloca em apoio de estrutura, formando uma base sólida, forte, a gente cria um campo de defesa, sabe? E consegue trazer muito mais. Então, o que ele me pede muito, assim, eu te juro, é como se ele estivesse com a mão dentro do meu corpo físico, dentro do meu coração, sabe? Ele me pede, se unam as consciências, façam um apoio um ao outro, sejam um apoio um do outro, porque vocês vão enfrentar uma barra pesada daqui para frente. Não é para vocês se desestruturarem, ficarem com medo. A porta já está aberta, entende? Já está aí. É o momento da gente fazer a coisa virar ação, sabe? É isso que ele me mostra. Não é para assustar, sabe? É para preparar. Ele me mostra novamente a cena, sabe? Sim. Você reconheceu o inimigo. Quando você reconhece, você sabe como lutar contra isso, entende? Foi isso que ele... te juro, a visão que eu tive é essa. Ele com a mão dentro, assim, sabe? Dentro do... É uma coisa incrível. É muito bonito. É bonito, né? É muito bonito. Certo. Ele precisa... Ele vai ter que ir já. Ele já tá se despedindo, na verdade. Ele disse pra gente ouvir, ele vai voltar com informações. Ele me lembrou algo interessante. Ele disse pra mim, pode falar ao Thiago que eu vou voltar com as teorias físicas. As dúvidas que você tem. Beleza. Ele disse assim, ele disse o nome dele, assim, ou o nome ou o local que a raça, alguma coisa pra gente identificar ele no projeto. Ele não vai querer passar, não, mas vamos ver se ele... Não.
Ele me mostra alguma coisa com K, tá? Tá. Inicial, uma inicial com K. Mas ele diz para mim, da próxima vez a gente vai, você vai Tá. compreender. Ele diz para mim que o que ele leva como nome é algo diferente do que a gente conhece aqui. É como se o Sim, sim. nome tivesse regência, frequência, significado, matemático, numerológico, físico, entende? E que ele mostra para mim assim que está um pouco além da nossa compreensão, ou falar, entendeu? Uhum. Mas ele falou assim que uma ideia, ele pede para eu estudar o K, a letra Uhum. K. Ele para mim. Então ele diz para mim que a regência disso vai explicar alguma coisa e a gente vai conseguir achar um nickname, um apelido para ele, dentro Tá. da estrutura que a gente entende, do que a mente nossa é possível. Mas ele diz para mim, é quase impronunciável para nós como ele se chama, entende? Mas nós vamos conseguir, através do estudo de algumas letras, ou de alguns números, ou alguma fórmula, alguma coisa, achar um nome para ele. Ou um nickname, uma coisa assim, sabe? Ele fala isso meio Tá. descontraído, assim, como se estivesse Sim. brincando. A raça dele, a gente pode identificar de alguma forma, ou que provavelmente nós não conhecemos a raça dele. É, Então, como que a vou gente. tentar fazer isso. É, Uhum. Eu vou tentar. O que ele me coloca é que eles não possuem corpo físico mais, né? certo. São campos energéticos. E ele me diz assim: quando vocês começarem quando vocês começarem a entender o espelhamento entre o meu universo, o meu sistema e o seu, talvez você encontre alguma estrela próxima que pode te dar essa Uhum. conotação. Tá? Mas ele diz para mim que ele vai voltar pelo menos mais 5 vezes Tá com bom, isso, com a beleza. gente. E Tá. que ele tem muita coisa para passar, e que tem alguns seres que fazem parte de algo que está próximo a ele, eu acho que deve ser uma paralela, um outro universo, um outro sistema, que Uhum. também virá. E esse já virá 15 vezes. Ele vai trazer 15 Hum, oportunidades, questões de compreensão, e vai trazer para a gente coisas que vão modificar o nosso conceito sobre a criação de tudo. tá, entendi. Beleza. Compreendi. Ele se despede, ele Beleza. agradece, ele faz aquela reverência, sabe, como honra, Uhum. e pede para a gente guardar no coração o que foi dito, e ele retorna mais vezes. Mas ele fala para mim que a melhor parte ainda está nas outras 15 vezes de algo que não Uhum. será por ele, mas por outros. Tá, beleza. Nós agradecemos também a presença. Nossa, é incrível, é forte a energia. Amigo É. do céu, dá uma tremedeira no corpo, Você chegou a meu ver amigo. forma? Tinha forma nenhuma, né? Não tem forma. Sabe uma nuvem colorida que tem estática? Sei. Uma massa? É Ah, isso. tá. É isso. Entendi. É uma estática, sabe? Não tem Uhum. barulho algum, tá? Não tem barulho algum, Uhum. mas parece o tempo todo que tá em estática, assim. É um negócio bem forte. Quando ele estendia a mão, que eu falei pra você que eu senti uma mão, era literalmente uma mão parecida com a humana, mas como se fosse assim um desenho. Sabe aqueles desenhos que a gente vê, ou aqueles desenhos digitais que a gente vê quando tem só o formato? E é tipo uma bolha de sabão, Sim, a cor? É sim. aquilo, sabe? Quando ele estende. E é engraçado, porque eu me vi na frente dele, assim, e ele colocava a mão bem no centro, assim, bem no meu coração, sabe? Essa saía de Aham. dentro dessa nuvem, aglomerado, assim, estático, uma mão, literalmente, né? Bem parecido com a nossa, assim, estrutura, mas era desenhada mesmo, assim. E colocava. Foi incrível. Foi assim. Eu só não sei porque que eu É. gostaria de ver fora. Eu queria. Eu até pedi, É, sim, assim, mas não. na minha consciência. Uhum. Mas eu acho que ele não tem forma. Ele não tem mais, é isso. E aí a gente fica. Ele teria que achar um ponto passado dele pra mostrar pra gente. E aí não é bem mais o que ele É, é, né? Entendeu? não. E sabe a impressão que me deu? É que ele estava em todo lugar ao mesmo tempo. Sabe? A compreensão que ele Uhum. tem é como se ele Isso. existisse em todas as áreas, entendeu?
A todo tempo eu senti como se fosse uma sopa, sabe? Onde tem tudo ao mesmo tempo, sem diferença, onde você tem todos os ingredientes ali, todas as coisas dentro do mesmo lugar, sem separação, mas ao mesmo tempo compreendendo que existe uma diferença, né, de estrutura de cada um, mas houve um respeito, eu senti uma honra, uma coisa que me emocionava, as lágrimas corriam no meu osso, porque é uma honra, um respeito que eles têm para todas as formas de existência muito grande. Não é qualificativo, eles não fazem a qualificação que a gente faz, sabe? Por exemplo, classe social, Sim, sabe? Quando a gente tem classe que, né, que esse vale eles mais, porque compreendem o tem isso, aquele processo. vale menos. Mas É é acima bem da bonito de ver. dualidade. É. Deixa eu parar a gravação aqui.